Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14, a partir do verso 25. Como Pedro falou alguns instantes atrás, como você percebeu ao chegar aqui, pela plotagem ali na porta, nós estamos numa campanha, Somos Um. E a gente tem dito que nós temos pedido a Deus que seja esse um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação, um tempo de unidade, muito mais do que paredes. Nós queremos algo novo da parte de Deus na vida da gente. E eu tenho uma convicção no meu coração, é que sempre que Deus faz algo na vida da igreja, sempre que algo acontece aqui, na verdade não tem só a ver com o que ocorre dentro desse espaço. Deus se utiliza das experiências vividas no âmbito da igreja. Deus capacita a gente dentro do âmbito da igreja, para que a gente possa pegar aquilo que Deus ministrou ao nosso coração aqui e viver lá fora. A gente começa essa campanha e a primeira etapa fala sobre acreditar. Domingo à noite nós falávamos sobre a necessidade de vivermos um ambiente dominado pela fé, dominado pela crença, por uma crença em Deus. E a grande verdade é que eu e você vivemos num mundo que em quase todo o tempo nós somos levados a desacreditar. Então, quando nós estamos falando aqui sobre acreditar, nós não estamos pensando simplesmente em desafiar você a acreditar que nós vamos terminar a obra lá em cima, que nós vamos terminar a obra aqui do lado, mas nós queremos desafiar você a todos os dias, independente das circunstâncias, manter o seu olhar no Senhor, crendo que vale a pena confiar em Deus. E nesse texto eu quero falar sobre algumas verdades que precisamos entender para que a nossa fé possa ser fortalecida. Verso 25, Mateus capítulo 14, a Bíblia diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse texto é muito conhecido. Para ser sincero com você, esse é o texto que mais vezes eu já preguei na minha vida. Eu lembro que uma vez eu já devo ter contado aqui, fui pregar em Recife, e o culto era 9 horas da manhã, as meninas eram pequenas ainda, e elas sentaram no último banco e começaram a dormir durante o culto. E aí o dirigente do culto falou assim: agora nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Tércio. E aí Ana Ruth foi, cutucou a Tis e falou: acorda, painho vai pregar. E aí quando eu disse assim, Mateus capítulo 14, Ana Ruth falou: pode dormir que esse a gente já ouviu. Ou seja, é o texto que mais fala o meu coração. E sempre que eu olho para esse texto, Deus ministra coisas novas à minha vida. Especialmente sobre o desafio da fé, o desafio do crer, a despeito das lutas e dificuldades que se nos apresentam. E a primeira coisa que me chama a atenção neste texto é que, para que eu e você tenhamos uma fé
robustecida. É preciso que nós aprendamos a olhar e a interpretar os eventos da vida para além das aparências. Vamos tentar remontar a história. Jesus havia multiplicado pães e peixes. A multidão estava fascinada, chamando ele de rei. E agora Jesus então pega os discípulos, obriga os discípulos a entrarem no barco. Ele sobe ao monte para orar. E os discípulos começam a enfrentar uma grande tempestade. Diz-nos a palavra de Deus que o Senhor Jesus só vai ao encontro deles na quarta vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias: 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6 da manhã. E eu não sei quanto a você, mas na minha vida a impressão que eu tenho é que não poucas vezes Deus só chega na quarta vigília da noite. Eu não sei quanto a você, mas na minha vida não poucas vezes eu tenho a impressão que Deus está demorando demais. Na minha vida, e eu não sei quanto a você, não poucas vezes eu tenho a impressão que apesar de eu estar fazendo tudo certo, porque nenhum de nós faz tudo certo, mas apesar de eu estar em obediência, ao invés de eu experimentar calmaria, eu estou enfrentando turbulência. Ao invés de eu estar navegando no mar tranquilo, eu estou enfrentando uma forte tempestade. Essas eram as crises dos discípulos. E para piorar, diz-nos a palavra de Deus que eles veem um ser andando sobre as águas. A gente sabe que era Jesus, mas eles não sabiam. Um ser andando sobre as águas, e eles ficam atemorizados e disseram: é um fantasma, verso de número 26, e gritaram de medo. Era um fantasma, irmãos? Era quem? Tem dúvida? Quem era, irmão? Vai pagar mais caro para falar, não? Jesus. Deus tem seus meios de se aproximar da vida da gente. Deus tem seus meios. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando na Igreja Batista dos Mares, em Salvador. Na linha verde o carro começou a dar um problema. Cheguei na Igreja dos Mares, à época o pastor Isaías Lins falou assim: olha, aqui do lado da igreja tem uma oficina. Quando você chegar lá, você vai ver um mecânico, servo do Senhor, bom, ele vai resolver o problema do seu carro. Leve o seu carro lá amanhã. No outro dia cedo, peguei o carro, fui para lá. Quando cheguei na oficina, ele abriu o capô, falou: liga o carro. Quando eu virei a chave do carro, ele falou assim: glória a Deus. Irmão, você vai no mecânico, o mecânico dá glória a Deus, você pensa o quê? Acabou o motor, caixa, eu vou deixar o carro aqui, ainda vou ter que dar R$1.000 para o cara, só pelo fato dele ter olhado o meu carro. Ele olhava e dizia: glória a Deus. Aí mexia: agora faz isso. Ele: Deus é bom. Eu falei: esse cara deve estar com uma dívida tão grande que eu vim aqui para resolver o problema dele. Ele: aleluia. Irmãos, eu nunca tive tanto medo de glória a Deus, de aleluia. Sabe, cada aleluia que ele dava eu arrepiava. E aí ele fechou, mexeu lá no negócio, falou: pastor, Deus é bom, pastor. Falei: agora eu quero saber para quem ele é bom, né? Vamos saber agora no final da conta aí para quem ele é bom. Falou: pastor, Deus é bom. Se for uma besteirinha, está resolvido. Pastor, deixa eu contar meu testemunho. O senhor já viu o carro 4 portas? Eu falei: já. O senhor já viu o carro 2 portas? Eu falei: também. O senhor já viu o carro 1 porta? Eu falei: não, era o meu. Eu tinha um Corsa velho, 1 porta. Nessa porta entrava eu, a mulher, os meninos, a sogra. E ele falou: e era o típico carro de crente assembleiano dia de domingo. Já viu? Crente raiz.
Nem esses crentes Nutella igual a gente, não. Crente raiz, cabe todo mundo dentro do carro. 80 pessoas, você para na porta da igreja, vai saindo, e vai saindo, e vai saindo, e vai saindo. E ninguém sai amassado. Roupa estirado, terno perfeito. Ele falou, eu tinha um carro desse, pastor. Um dia, eu estava trabalhando aqui na oficina, ouvi uma freada. Seguido da freada, um barulho. Quando eu fui olhar, uma carreta tinha capotado, tinha tombado, melhor, em cima do meu carro. Eu falei, pronto, perdi tudo. O ser humano é engraçado, né? O que você tem? Não tenho nada. Vem a enchente, perdi tudo. Perdi meu carro. Deu 20 minutos, chegou o dono da carreta. Primeira pergunta, teve vítima? Alguém se machucou? Ele disse não, graças a Deus. Ele falou, vamos resolver o negócio entre nós aqui mesmo. Quem teve dano material? Aí o dono da oficina falou, fulano, perdeu o carro dele. Aí o camarada falou assim, como era o seu carro? Ele falou, meu carro era um Corsa. Mas assim, como? Da GM. Não, meu amigo, que o Corsa é da Chevrolet, da GM, eu sei, mas fale mais sobre o carro. Era o meu carro, o carro que eu saía com a minha família, carro que eu ia para a igreja, carro que eu vinha, era o meu carro. Falou, eu estou sentindo que você está sem graça. Não precisa ficar sem graça. Me encontre amanhã de manhã, na concessionária tal. Por favor, não me processe, que eu vou comprar um Corsa igual não, melhor que o seu. E ele falou, melhor que o meu era a coisa mais fácil do mundo, pastor. Foram na concessionária. E ele falou, eu saí de lá com um Corsa zero. Pastor, eu fiquei até gripado, porque eu não estava acostumado com ar-condicionado. Os meninos, até quando chovia, até quando fazia frio, diziam, pai, liga o ar-condicionado. Ele falou, pastor, aquilo que para mim parecia ser a noite mais escura, trouxe para mim uma bênção, que por mim, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, eu jamais conseguiria. Eles olham e dizem assim, é um fantasma. É o fim. A superstição da época dizia que numa noite de tempestade, você pescador, enxergar um ser sobre o mar era um sinal de que a vida havia chegado ao fim. Mas não era fim, gente. Era começo. Eu queria que você entendesse que quando nós estamos falando sobre confiar, nós não estamos falando, permita-me repetir, sobre parede, sobre tijolo. Nós não estamos falando simplesmente sobre sala, sobre ampliação, mas nós estamos falando sobre a sua vida. Sobre você aprender a enxergar algumas coisas na sua vida com um novo olhar. Para eles, era o fundo do poço. Quando, na verdade, era Jesus se aproximando. Às vezes você está chorando por algumas coisas que aconteceram na sua vida, que você não entende. Mas não foi perda, foi livramento. Às vezes você está chorando por algumas situações na sua vida, que não foi corte, foi poda. E Jesus disse que toda árvore que dá fruto, ele poda, para que possa dar mais fruto. Existem momentos na nossa vida, e eu não entendo muito disso não, mas o pessoal diz, quem gosta de cortar cabelo, né? Diz que quando você corta o cabelo, o pessoal aqui, que é da área, nós temos irmãs aqui que trabalham com beleza, diz que quando corta o cabelo, ele cresce mais forte, não é isso? Fica mais forte. Um osso quebrado, quando regenerado, ele fica o quê? No lugar onde houve a ruptura, ele fica mais forte. Uma parreira de uva, de azeite,
ela é podada para que ela possa frutificar mais. Às vezes, Deus vai permitir na minha vida e na sua vida tempos de poda. E você precisa entender que os tempos de poda não são tempos de descarte, mas são tempos onde Deus está trabalhando na nossa história para nos levar a níveis que por nós mesmos nós jamais conseguiríamos chegar. É um fantasma? Não, não é um fantasma. É o fim? Não, não é o fim. É morte? Não, não é morte. Na verdade, é o Senhor Jesus se aproximando e fazendo novas todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. O reverendo T.D. Jakes, no seu livro Esmagado. O livro Esmagado é um livro que, se você puder ler, eu recomendo. O livro Esmagado tem no seu subtítulo a seguinte expressão: transformando pressão em poder. Ele começa o seu livro. T.D. Jakes é considerado hoje o maior pregador dos Estados Unidos. Talvez você já tenha visto algum reels dele no Instagram. É um negão, a barba branca, que fala, eita, a voz meio grossa, não sei o que, fala assim. T.D. Jakes começa o seu livro dizendo que na noite mais escura de sua vida, ele estava na sala de casa, a sua filha de 13 anos chegou e falou assim: papai, eu tenho algo para te dizer. Ele falou: o que foi, minha filha? Eu estou grávida. 13 anos. Ele, pastor de uma das maiores igrejas evangélicas da América, falando na televisão, falando no rádio, falando com o mundo inteiro. Ele falou que ficou alguns minutos com a impressão de que o fôlego lhe havia sido roubado. Ele sobe para o quarto chorando e diz assim: a minha vida acabou. E o Espírito Santo de Deus ministra ao coração dele uma verdade e diz assim: Jakes, há uma profunda diferença entre ser sepultado e ser plantado. Os dois estão debaixo da terra. Os dois não são visíveis aos olhos. Mas um está ali para decomposição. O outro está ali para frutificação. Existem momentos que você vai estar debaixo da terra, não sepultado, mas plantado. Não para decomposição, mas para frutificação. Para que Deus possa, através desse processo, levantar em você, para a glória do nome dEle, a sua melhor versão. Mas quando eu olho para esse texto, há uma segunda coisa que me chama a atenção. É que se nós precisamos olhar para além das aparências, nós precisamos rever o nosso conceito de segurança. O que é seguro? O que de fato é seguro? Jesus se apresenta no verso de número 7 dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. E tudo que Deus nos chama para fazer de extraordinário, irmãos, vai demandar de nós coragem. Tudo. Se você parar para pensar, tudo que você fez de extraordinário na sua vida, demandou de você coragem, demandou de você ousadia, demandou de você intrepidez, demandou de você em alguns momentos um quê de impulsividade, firmeza, sangue nos olhos. O Senhor diz: coragem, sou eu, não tenho medo. E aí Pedro, sempre Pedro, porque Pedro era o falastrão, Pedro era o cara que mais falava, era o bocudo da turma. E ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Você precisa rever o que é segurança para você.
aos nossos olhos, vamos aqui esquecer, parar para pensar só de forma lógica. Tira o espiritual, se possível for. Aonde Pedro estava mais seguro? Dentro do barco ou sobre as águas? Dentro do barco. Na tempestade, o único lugar que ele tinha era aquele barco. Mas esse texto nos ensina que segurança não é ficar ou ficarmos agarrados àquilo que temos. Mas segurança é nos movermos debaixo da voz do Senhor. Estar seguro é estar perto dele, seja dentro do barco, seja andando sobre o mar. A nossa segurança se manifesta nesse momento. Nós só estamos plenamente seguros quando nós estamos perto dele. Irmãos, eu uma vez participava de um evento da Jocum. Eu tenho um profundo respeito por essa agência missionária. Eu participava de um evento da Jocum em Curitiba. Eu fui traduzir o Dr. Loren Cunningham, fundador da Jocum. E teve uma noite que era a noite do comissionamento. As pessoas indo à frente e ele perguntando: você vai para onde? Você vai para onde? Você vai para onde? E tinha uma menina, 18 anos. E aí, menina linda. E ele falou assim: você vai para onde, minha filha? Ela falou: eu vou para o Afeganistão. E eu falei assim, eu não resisti. Falei assim: menina, você é doida. O pau está quebrando no Afeganistão. Estados Unidos e os talibãs, é uma guerra que não acaba. Você está doida? Você vai fazer o que no Afeganistão? Você é louca, é? Ela falou assim: louco é o senhor que vai voltar para o Rio de Janeiro. A segurança dela não estava em estar no Brasil ou no Afeganistão. A segurança dela era estar no lugar que Cristo desejava que ela estivesse. Irmão, sabe qual é o lugar mais seguro para a igreja? O lugar mais seguro para a igreja estar é perto do Senhor. O lugar mais seguro, eu preciso dizer uma coisa a você. É tolice sair do barco se Jesus mandar você ficar. Mas é loucura ficar no barco se Jesus mandar você sair. Existem lugares que você precisa sair. Ainda que sair desses lugares apresentem uma aparente ou um aparente prejuízo. Jesus curou um cego em Betsaida. E é interessante que Jesus, para curar cego, cada vez era um negócio. Teve um que ele disse assim: vai. Bartimeu só deu uma palavra, o cara voltou a enxergar. O de João 9, ele cuspiu, fez lama no chão, fez lama, passou. Esse de Betsaida, antes dele curar o camarada, ele tirou o camarada da cidade, porque Betsaida é uma daquelas cidades, né, que Jesus condenou, quando ele diz assim: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, se em Sodoma e Gomorra se tivessem feitos os sinais que foram feitos aqui, haveria menos rigor no dia do juízo para elas do que para vocês. Ou seja, Betsaida era uma cidade de incredulidade. Jesus vai, tira o cego de Betsaida, cura o cego fora da cidade e dá uma ordem para ele: nunca mais entre nessa cidade. Existem lugares que têm a capacidade de roubar a nossa visão. Existem relacionamentos que roubam a nossa visão. Existem trabalhos que roubam a nossa visão. Existem parcerias que roubam a nossa visão. Existem, irmãos, ministérios que roubam a nossa visão.
E aí Jesus tira a gente de lá e fala assim: nunca mais volte. É loucura ficar fora do barco, se Jesus mandou você ficar dentro. Mas é doidice ficar dentro do barco, se Jesus mandou você ficar fora. O lugar mais seguro do mundo é perto do Senhor. Mas há uma terceira coisa que me chama a atenção. Irmãos, é engraçado que para vivermos experiências de fé, precisamos vencer as aparências. Para vivermos experiências de fé, precisamos reinterpretar e redefinir o que é segurança. Mas para vivermos experiências de fé, nós precisamos vencer o orgulho. Quantos orgulhosos estão aqui nessa noite? Digam amém. Eu sabia que era pouca gente. Diz que 70% da população é orgulhosa, 30% não são. Esses 70 foram os que não vieram hoje. Os 30 estão aqui, irmãos. Louvado seja Deus. O pastor Miquel, ele contava uma história de um cidadão que tinha aqui em Palmeira dos Índios, que um dia ele estava andando pelas ruas, membro da igreja da PIB de Palmeira, e ele falou assim: irmão fulano, o irmão está perdido. Ele falou: perdido eu não estou não, eu só não sei para onde eu vou, mas perdido eu não estou. Pedro sai do barco, começa a caminhar, percebe no vento, percebe as ondas, começa a afundar. E ele não esperou as coisas piorarem para clamar por socorro. Você sabe qual é o grande problema que nós enfrentamos, irmãos? Ou melhor, sabe qual é o grande problema que nós provocamos? É que nós esperamos a corda esticar até torar para pedir socorro. Quando a gente já está por aqui, ó, a gente fala assim: alguém me ajuda, por favor. Quantos males na nossa vida poderiam ser evitados se nós, de maneira antecipada, pedíssemos socorro? Pedro, quando ele começa a afundar, ele diz assim: Senhor, socorre-me. Irmãos, Pedro sabia nadar. Mas o que faz a diferença não reside naquilo que eu posso fazer por mim. A diferença está naquilo que Deus, em resposta ao meu clamor, pode fazer por mim. Eu conheço gente que já morreu por conta de orgulho. Eu tenho um amigo querido, tive um amigo querido. Não precisava ter morrido, não. Alguém vai falar: mas não era o dia dele? Eu tenho uma dificuldade com esse negócio do dia da pessoa, irmãos. Mas isso é um assunto... Eu tenho dificuldade com uma visão tanto quanto fatalista, que não, quando chegou o seu dia, eu acho que tem gente que fura a fila. Eu tenho certeza que tem gente que fura a fila. Tem gente que podia estar aí, ó, vivendo mais tempo. Olha, eu era capelão do Colégio Batista no Rio de Janeiro, e na igreja que eu fui seminarista, meu primeiro ministério, tinha um pastor chamado Plácido Divino. Pastor Divino era uma figura.
faleceu de uma forma assim, extremamente triste. Foi salvar duas ovelhas que estavam se afogando num retiro de carnaval. No meio do salvamento teve uma crise, um ataque epilético, não estava com a medicação em dia, porque tem muita gente que é teimosa com medicação. Tem gente que é assim, tem gente que não toma remédio, tem gente que fala assim, está tomando remédio da pressão? Só quando eu sinto dor de cabeça, eu falo, ô abençoado, não é analgésico, né, doutora? Uma coisa é uma coisa, antihipertensivo, só para deixar claro, antihipertensivo é uma coisa, analgésico é outra. Se o cardiologista mandou você tomar todo dia, abençoado, toma. Que se você morrer, vai para a glória. Mas se ficar troncho aí dando trabalho para os outros, né? Se você morrer, a gente chora. Depois tem aquela cachorrada na família para dividir os bens. Porque se não tiver uma briga, não tiver uma briga, entendeu? É por isso, irmãos, que eu decidi não ter nada. Eu sou minimalista. Essa semana, quando eu vi que o ministro do Supremo derrubou o X, ou o Twitter, eu pedi a Deus que ele derrubasse também a fatura do meu cartão, derrubasse o Nubank. Alguns irmãos falaram assim, pede para ele derrubar o SPC e Serasa também. Derruba tudo, Xandão. Derruba tudo. Vai com força. Aí eu botei isso no Instagram, teve um irmão que mandou ainda uma pessoa. Ei, pastor, tem um povo que é muito dodói, gente. Eita! Tem gente que eu vou contar. Eu fiz uma brincadeira, eu não falei nenhum posicionamento político. Já está criticando, fazendo piada com o ministro. Falei, não, estou fazendo piada com a minha situação, com a minha fatura do cartão de crédito, com o Nubank dos irmãos. Máximo respeito à Suprema Corte. Aí já vem outro e fala assim, máximo respeito. Gente, o Brasil está chato, hein? O mundo está chato. E aí, deixa eu abrir aqui um adendo. Tem eleição daqui a um mês e pouco. Menos de um mês, né? Um mês, dia 6. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você é de direita, se você é de esquerda, o problema é seu. Vote com consciência, vote em quem você quiser. Agora, pare de falar que o que vota na esquerda é do diabo, que o que vota da direita é de Satanás. Acaba com esse negócio. Acaba com esse negócio. E não venham perturbar meu juízo. O que eu já fui perturbado de juízo na minha vida. Pastor, quando é que o senhor vai falar contra a agenda moral de não sei o quê? Quando é que você vai fazer um sermão, Deus, Pátria e Família? Foi o Espírito Santo, para determinar o que eu vou pregar? Então, eu já estou dizendo, passando na internet, não aperta o meu juízo. Se você quiser falar, usa a sua rede social, faça o que você quiser, sabe? Mas aqui, no púlpito que Papai do Céu me confiou, quem coloca o que eu vou pregar é o Espírito Santo de Deus. E eu não vou entrar nessa briga. Eu tenho amigos candidatos de todos os lados. Está ali meu amigo aqui, candidato. Estou orando por você. Candidato pelo PT, estou orando por você, para Deus abençoar. Independente da cor partidária dele, se eu sou da mesma ideologia dele ou não, eu sei que é uma pessoa séria.
professor universitário, um monte de aluno dele aqui da igreja fala bem dele. Está ali meu outro irmão, que é do MDB, pessoa séria, que eu amo. Eu vou ficar brigando com essas besteiras, irmão? Aí tem um outro amigo que é do 22 e pediu para eu fazer uma foto com a Arminha. Eu falei, com a Arminha eu não faço, mas oro por você. Não vou fazer, não vou. Porque se eu fizer e se eu gostar, aí eu vou atirar, meus irmãos. Porque tem um povo que me faz uma raiva que eu vou atirar. Então é melhor não. Então fecha o parênteses. Fecha o parênteses. Guarde. E eu vou fazer um pedido. Nos grupos de WhatsApp da igreja, não tem nada a ver com a mensagem. Manifestações político-partidárias, irmãos, eu não posso proibir que o celular é seu. Mas, como seu pastor, eu vou pedir para preservar a união. Guarda para você. Em nome de Jesus. E, repito, não aperta o meu juízo. Irmão, pensa uma pessoa que já tem problema demais. Aí vem vocês querendo apertar meu juízo. Aí eu venho para o culto. Aí aos aniversariantes da noite. Já estou terminando. Estou terminando. O pessoal mostrando o relógio aqui. Já estou terminando. Você pelo menos deveria ter o bom senso do Júnior. Vem com essa camisa do Palmeiras. Aí o Júnior podia vir com o do Vasco. Pronto. Aí era a noite dos horrores. Quem mandou? Foi você, foi? Foi você. Irmãos, vamos terminar o culto, porque eu não sei nem mais o que falar para os irmãos. Deixa eu falar a última coisa que esse texto me ensina. Irmãos, fechando parênteses. Pedro disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E imediatamente o Senhor estendeu a mão e o restaurou. Nós precisamos vencer o orgulho. Eu acho que há muita sabedoria na cultura popular. Não me tenham por profano, nem por não cristão. Mas tem uma música do Gilberto Gil que diz assim, meu caminho pelo mundo eu mesmo faço. Há uma música de que ficou imortalizada na voz de Frank Sinatra, My Way, I did it my way. Eu fiz do meu jeito. O seu caminho pelo mundo não é você quem faz. E você não pode dizer que faz do seu jeito. Porque do seu jeito vai dar ruim. Seja humilde para dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim. A experiência da fé é para aqueles que chegam para o Senhor e dizem assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu posso até sair daqui porque eu sei das minhas braçadas. Mas o que vai resolver não é o que eu faço por mim. O que vai resolver é o que o Senhor pode fazer em meu favor.